Olá para você que acompanha aqui o nosso curso de ética. Nós somos a Primeira Igreja Batista de São Gonçalo do Amarante e hoje nós vamos falar sobre ecologia. Então, acompanhe a gente. Um dos grandes problemas na sociedade de hoje é o consumismo, que é a grande necessidade que as pessoas têm de consumir cada vez mais produtos, sejam bens materiais, alimentícios e tudo mais. A indústria dos nossos dias contribui cada vez mais para isso, né? E a filosofia e o modo como as pessoas enxergam suas vidas hoje também contribuem cada vez mais para isso. De um lado a gente tem as grandes campanhas das grandes empresas, de grandes marcas que estimulam o consumidor a consumir cada vez mais. Então, a, no ano surgem sempre cada vez mais várias opções de celulares. Cada marca de celular lança uma ou duas novas versões de celulares por ano. E as pessoas, muita gente troca de celular praticamente todos os anos. Roupa, calçado, os fast foods, né, as grandes lanchonetes que vendem comidas rápidas. Então, e tudo isso gera uma grande quantidade de lixo, né, seja de lixo orgânico, seja de lixo plástico, né, de material que você usa e descarta. E dentro disso existe um conceito chamado de pegada ecológica. O que é a pegada ecológica? A pegada ecológica diz respeito à quantidade de terra e água necessária para sustentar uma geração, levando-se em consideração o gasto de energia que essa geração utiliza na produção, consumo e descarte dos seus bens consumidos. A WWF, que é uma organização mundial preocupada e engajada com boas ações em relação ao meio ambiente, diz que a média mundial da pegada ecológica é de 2,7 hectares por pessoa, né? Então, fazendo os cálculos, essa é a marca que uma pessoa deixa hoje, né, no planeta Terra, durante toda a sua vida, levando em consideração tudo que ela vai consumir. Enquanto, né, que fazendo-se os cálculos por tudo que a gente tem disponível no mundo hoje e a nossa população mundial, a capacidade disponível por pessoa é de 1,8 hectare. E essa situação ela coloca o planeta num grande déficit ecológico, né? Nós consumimos bem mais do que aquilo que o nosso planeta pode nos proporcionar hoje. Há um cálculo que diz que a humanidade precisa, para sobreviver bem, de meio planeta a mais, né? E nós precisamos de um planeta e meio para sustentar a nossa forma de consumo atual. E as projeções, né, para o ano de 2050, né, os cálculos que se fazem, diz que quando chegarmos em 2050 nós precisaremos de mais 2 planetas para sustentar, né, o nosso estilo de vida atual, né, fazendo com que a gente consuma, né, mostrando que a gente consome cada vez mais os recursos naturais do nosso planeta. Levando em consideração esse cenário, né, entre a relação do ser humano com a natureza e o meio ambiente, é possível enxergar algumas perspectivas distorcidas entre essa relação, né? A primeira e a mais clara é de que o homem vê a natureza apenas como um recurso a ser explorado, né? Entende-se que o homem, por ser
o topo da cadeia alimentar, ele tem o direito de explorar o planeta até a sua exaustão, né, e extrair dele o máximo possível, né? E essa compreensão distorcida é um extremo que reflete a situação que nós estamos vivendo hoje, de extremo consumismo, de grande produção de lixo, né? Sendo até uma dificuldade hoje encontrar formas também sustentáveis apenas para descartar o lixo. Então, uma das grandes discussões hoje é achar pelo menos um meio sustentável de descartar o lixo. Do outro lado, nós temos uma ênfase, se há uma ênfase exagerada no consumo e na exploração, também há uma ênfase exagerada do outro lado na importância que tem a natureza e os animais, né? Então, e aí a gente vai encontrar pessoas que colocam a natureza e os animais em tal nível de importância que muitas vezes sobrepõe até mesmo ao ser humano. E aí a gente não é incomum a gente encontrar pessoas que vão dizer que preferem criar planta, que preferem viver no meio do mato, que preferem cachorro do que gente, né? E isso aí é um completo absurdo, né? E é o extremo oposto, né, da questão anterior. E também é possível encontrar situações em que se enxerga a própria natureza como Deus, é que nós chamamos de panteísmo, de que tudo é Deus e tudo é uma representação de Deus. O céu, a terra é Deus, o mar, o vento, os animais, as plantas, tudo é Deus e tudo exala a natureza de Deus. E aí por isso nós vamos encontrar em algumas culturas e religiões na exaltação de seres da natureza, culto à lua, culto ao sol, culto a certos animais, animais tendo posição de divindades em algumas religiões e culturas. Então, diante desse cenário é que a gente precisa pensar, né, sobre uma ética cristã que seja saudável, que seja sustentável e que coloque homem e natureza numa relação saudável e bíblica. Então acompanhe com a gente alguns textos bíblicos que vão nos direcionar nessa questão. Primeiro deles, Gênesis 1:28, que diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, ali em Gênesis capítulo 1, no relato da criação, no último dia, no finalzinho da criação, Deus cria o homem e põe sobre ele uma responsabilidade, que é bem enfatizado nesse versículo, que diz: subjuguem a terra e dominem sobre os animais. Então, ao homem foi dada por Deus a responsabilidade de dominar e subjugar toda a criação. E o que isso quer dizer, né? Que significam essas palavras, né? É uma bênção que Deus dá, como o texto diz, Deus os abençoou. Então, o domínio do homem sobre a natureza é uma bênção de Deus. E para que o homem ele recebe domínio de Deus? O que isso implica, né? É o que nós vamos ver em Gênesis 2:15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, complementando esses dois versículos, nós entendemos que o homem ele é um administrador de Deus. Ou, em outras palavras, o homem é um vice-regente da criação, da natureza, dos animais.
Deus dá ao homem a responsabilidade de administrar bem os recursos naturais que Deus lhe deu. E aqui nós percebemos que o homem ele não tem o direito de explorar a natureza e a criação até a sua exaustão ou de forma irresponsável, porque ela não nos pertence, a natureza não é nossa, mas ela é criação de Deus e ela pertence ao seu dono. O homem apenas está com a responsabilidade de administrá-la. Então, pensando numa ética cristã, é completamente incorreto pensar que o homem ele tem o direito irrestrito de explorar a natureza de todas as formas possíveis, né, e sem nenhum tipo de responsabilidade ou de sustentabilidade. No Salmo de número 8, nós encontramos um outro texto bastante interessante que diz assim: Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os pés tudo puseste. Sobre os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Esse salmo ele é muito interessante porque ele vai ajudar a gente a pensar numa ética que relacione adequadamente a posição do homem na criação e a posição da natureza também na criação de Deus. E o Salmo ele nos mostra que homem e natureza, apesar de ambos serem importantes, possuem, né, dignidades diferentes na criação de Deus. O homem ele está abaixo dos seres celestiais. O Salmo ele vai dizer que Deus o fez um pouco menor do que os seres celestiais ou os anjos, e esse homem ele foi coroado de glória e honra. Já a natureza está abaixo da criação do homem, né? O homem, Deus fez ele dominar sobre as obras das suas mãos, sobre os pés tudo puseste, tudo o que? É o que o Salmo vai dizer no versículo 8: os rebanhos, manadas, até animais selvagens, aves do céu, peixes do mar, tudo que percorre as veredas dos mares. Então, a relação da criação é que Deus criou anjos como seres celestiais. Abaixo dos anjos está o homem, né, em grau de importância, e abaixo do homem está a natureza, né? Então, essa relação aí vai mostrar para a gente que valor nós devemos dar à natureza e que valor o homem deve ter nessa relação com a natureza. Então, não é de forma alguma adequado nós pensarmos em modelos de ética que privilegiem mais a natureza do que a própria criação e a dignidade e a necessidade que o homem tem de se sustentar-se e de utilizar os recursos que a natureza proporciona ao homem, né? Afinal de contas, se nós voltarmos lá para Gênesis capítulo 1, nós vamos ver Deus dizendo que deu aos homens os recursos da natureza, as frutas, as plantas, né? Tudo que a natureza produz é para o homem. Em Gênesis capítulo 9, na conversa de Deus com Noé, ele diz que Noé, né, reforça mais uma vez e diz que todos os animais também, inclusive, serão para a alimentação e o benefício do homem. Então, plantas, carne, frutas, tudo que a natureza é capaz de produzir serve para benefício do homem. E de modo nenhum nós devemos pensar, né, que qualquer desses elementos tem mais importância do que o sustento e a dignidade
do homem. Então não é correto dizer que animais ou plantas têm maior valor do que homem, do que o ser humano. Então não é correto dizer que animais, plantas e qualquer outra coisa na natureza tem maior valor do que o ser humano. E não é nem um pouco cristão dizer que é preferível criar animais ou plantas do que ter filhos ou se relacionar com outras pessoas. Mas ainda em Gênesis, nós vemos Deus dizendo que o homem ele foi feito da natureza, do pó da natureza, do barro, né? Então, apesar de o homem ele ser superior à planta, a animal, à criação em geral, ele também é parte dela, né? Há um jogo de palavras em hebraico em que terra se chama Adamá e o homem foi chamado de Adão. Então, o Adão veio da Adamá, né? Então, o homem veio da natureza e está em grande relação com ela e depende dela. Então, nessa relação em que o homem ele é superior à criação, mas também vem dela, né? Nós entendemos que uma boa ética cristã de ecologia é saber valorizar os recursos que o homem pode tirar da natureza, mas fazê-lo de forma responsável e sustentável. Por isso, o cristão deve sempre pensar na proteção dos animais, em cuidar bem dos animais, em protegê-los, né? Sejam animais domésticos ou animais da agropecuária, né? A forma de criação e produção de carne, por exemplo, e de alimento. Nós devemos pensar em uma criação que seja digna, que valorize aquilo que nós recebemos de Deus. Nós devemos sempre pensar também, né, em proteção ambiental, em utilizar bem os recursos da natureza. Nós devemos valorizar governos e instituições que se preocupam com isso, que valorizam os recursos do meio ambiente. Nós devemos nos envolver com isso quando possível e também individualmente, principalmente o cristão deve praticar isso, né? Se for cuidar de um animal, não maltratá-lo, cuidar bem, tratar com dignidade, né? Não chutar cachorro de rua. Devemos pensar em um consumo que seja consciente, né? Então, repensar como nós consumimos roupa, calçado, alimento, equipamentos eletrônicos, onde nós a quantidade dessas coisas que nós gastamos, o local onde nós descartamos isso, né? Falta muitas vezes nas nossas cidades um local para descarte adequado, mas pelo menos a gente deve jogar no lixo, né? Nunca jogar na terra, no meio da rua, no esgoto, né? Então o cristão que pensa eticamente, biblicamente sobre a natureza, é o cristão que pensa em valorizar e manter os recursos que Deus lhe deu. Então é isso aí. Obrigado por ter nos acompanhado. Esse é o nosso último vídeo, né, dessa série de reflexões sobre ética cristã. Então, Deus abençoe você. Até a próxima.